Olá, hoje no vídeo nós vamos falar um pouco sobre o profeta Abacuque. Por volta de 700 a.C., Isaías testemunhou a queda do Reino do Norte, enquanto o Reino do Sul, Judá, enfrentava a ameaça dos assírios, embora Deus tenha proporcionado um grande livramento durante o reinado de Ezequias. Isaías enfatizou a importância de crer em sua mensagem e demonstrou a confiabilidade de Deus. No entanto, devido à persistência na idolatria e na confiança em recursos humanos, Isaías profetizou o castigo babilônico. Após um período de reforma sobre o rei Josias, a Babilônia se tornaria um instrumento do juízo de Deus. A ascensão da Babilônia como potência mundial era necessária, pois os assírios ainda mantinham um domínio, confirmando assim a soberania de Deus sobre nações ímpias. Sofonias advertiu sobre o iminente dia do Senhor e a necessidade de retornar a Deus, mas muitos se recusaram. E é nesse contexto que Abacuque, possivelmente vivendo nos dias do rei Joaquim, questionou por que Deus não agia diante da maldade em Judá. Ele iniciou um diálogo com Deus, indagando quanto tempo precisaria clamar por justiça. E Deus responde a Abacuque. No capítulo 2, Deus assegurou que tudo estava sob controle e que o justo viveria pela fé. Abacuque compreendeu que não havia motivo para desespero, uma vez que Deus controlava tudo. No capítulo 3, Abacuque mudou de atitude, orou e louvou a Deus, recordando seus feitos prodigiosos e confiando em um futuro glorioso. A mensagem de Abacuque enfatiza que Deus responde às orações, utiliza todas as circunstâncias para seus propósitos e que o justo persevera na fé mesmo diante das adversidades, confiando no controle divino. Apresento agora uma linha do tempo e um contexto histórico do livro de Abacuque. Em 1900 a.C. temos a criação, ponto de partida de tudo. 1440 a.C. temos o Êxodo, é um evento central na história de Israel, liderado por Moisés. Ali estabelece-se as bases para a identidade do povo de Israel e é referenciado na literatura profética, incluindo os escritos de Abacuque. Entre 1010 e 970 a.C. temos o reino de Davi. É um reinado importante na história de Israel e Judá, com promessas messiânicas relacionadas a Davi. 930 a.C. temos a divisão do reino. Israel divide-se em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, influenciando o ministério de Abacuque. Em 722 a.C. temos a queda de Samaria. É um evento marcante que sinalizou o fim do Reino do Norte, afetando a consciência histórica de Judá. 612 a.C. temos a queda de Nínive, o colapso do Império Assírio, aliviando a ameaça sobre Israel e Judá. 605 a.C. temos a primeira incursão da Babilônia. É o início da ascensão da Babilônia como potência regional, impactando diretamente o contexto de Abacuque. Apresento agora, no nosso estudo, um contexto histórico de Abacuque. Abacuque profetizou durante um período após o colapso do Império Assírio, mas antes da conquista de Jerusalém pelos babilônicos e da deportação do rei Joaquim para a Babilônia, por volta de 605 600 a.C. Nesse período, Judá estava sob ameaça dos babilônicos e a subjugação por eles era iminente. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, outro profeta que enfrentava os desafios da época, testemunhando a ameaça babilônica e a deterioração espiritual do povo. Esse contexto histórico turbulento fornece a base para as mensagens de Abacuque, que abordam a justiça de Deus em meio ao sofrimento e à iniquidade. Apresento agora dados arqueológicos e um esboço literário. No século I a.C., um peche do livro de Abacuque foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são importantes para entender a interpretação contemporânea das Escrituras. O esboço literário do livro de Abacuque mostra uma progressão do questionamento inicial à aceitação da soberania de Deus, resultando em fé e adoração. Vamos analisar agora a projeção canônica. Nos perguntamos o que vemos da revelação anterior do Antigo Testamento nesse profeta? Primeiro, contexto histórico.
Abacuque profetizou durante um período crítico da história de Israel, próximo à queda de Jerusalém para os babilônios. Esse contexto histórico fornece uma visão importante da situação espiritual e política de seu tempo, que pode ser correlacionada com outros eventos e profecias no Antigo Testamento. Temos também a teologia da aliança. A preocupação de Abacuque com a obediência à aliança e à justiça de Deus reflete a ênfase na aliança presente em todo o Antigo Testamento. Ele viu a desobediência do povo como uma ameaça à aliança e à relação de Israel com Deus, algo que também é explorado em outros livros proféticos. Teologia da justiça de Deus. A pergunta de Abacuque sobre a justiça de Deus em relação ao sofrimento e à iniquidade está enraizada em uma preocupação teológica fundamental no Antigo Testamento. Essa questão sobre a justiça divina é abordada de várias maneiras em outros livros, como Jó e Salmos. Observamos também a continuidade temática. As questões levantadas por Abacuque sobre a justiça de Deus e o sofrimento humano são continuadas e desenvolvidas em outros livros proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico também são temas recorrentes nesses livros. E temos por último a esperança messiânica. Abacuque profetiza a vinda do Messias e a vitória final de Deus sobre o mal, temas que encontram um eco em outros profetas messiânicos no Antigo Testamento, como Isaías 53 e Miqueias 5. E o que vemos da revelação anterior do Novo Testamento nesse profeta? Esperança messiânica. A profecia messiânica de Abacuque, embora não mencionada diretamente no Novo Testamento, se alinha com a vinda de Cristo, o Messias, e sua missão de redenção e salvação. O conceito messiânico de justiça e vitória de Deus sobre o mal no Antigo Testamento encontra seu cumprimento em Cristo no Novo Testamento. Temos também a justificação pela fé. Abacuque questionou a justiça de Deus diante do sofrimento e a iniquidade. E Paulo, no Novo Testamento, desenvolveu essa questão ao enfatizar a justificação pela fé como um meio de reconciliação com Deus. A citação de Abacuque 2,4 por Paulo em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11 é fundamental para a compreensão dessa doutrina central no cristianismo. Temos também a teologia da fé. A ênfase de Abacuque na fé como elemento central na relação com Deus influenciou a ênfase no Novo Testamento sobre a importância da fé como um meio de agradar a Deus, conforme descrito em Hebreus 11. A teologia da fé está presente em muitos escritos no Novo Testamento. E como o livro aponta para Cristo? Primeiro, o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. Esta é a referência mais direta a Jesus no livro de Abacuque. A frase, o justo viverá pela fé, é citada 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e Hebreus, e é fundamental para a mensagem do Evangelho de Cristo. A fé mencionada aqui é a fé em Deus e sua promessa de salvação, que é cumprida em Jesus Cristo. Segundo, o reino de Deus, Abacuque 2,14. Abacuque profetiza que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esta é uma visão do reino de Deus que é trazida à realização em Jesus. Terceiro, Deus como Salvador, Abacuque 3,18. Abacuque expressa sua confiança em Deus como seu Salvador, apesar das circunstâncias difíceis. Esta é uma prefiguração de Jesus como Salvador que nos resgata do pecado e da morte. Trago aqui também algumas curiosidades sobre Abacuque. Primeiro, Abacuque é um nome incomum e que significa aquele que abraça. A terra de origem e a família de Abacuque não são informadas em seu livro. E também há especulações sobre sua possível ligação com a tribo de Levi, embora isso seja improvável. Identificar Abacuque com o filho da mulher sunamita em 2 Reis também é uma especulação improvável. Abacuque foi contemporâneo, como eu já disse, de Jeremias, outro profeta importante da sua época. Enfim, através da história de Abacuque, podemos vislumbrar a complexa teologia da justiça de Deus e a promessa messiânica da redenção. Sua jornada da perplexidade à fé e com as lutas espirituais que muitos enfrentam. A questão fundamental, o justo viverá pela fé, transcende eras e culturas,
encontrando seu cumprimento em Jesus Cristo. Sua mensagem de justificação pela fé continua a inspirar dia após dia e desafiar os nossos corações. Abacuque, com sua busca por respostas e sua confiança perseverante em Deus, influenciou profundamente líderes da Reforma, como Calvino e Lutero. Ele se tornou um precursor da Reforma ao destacar a importância da fé e da confiança em Deus como caminho para dar sentido à existência no mundo, entre o já das promessas de Deus e o ainda não de sua realização final. Por fim, encerrando o nosso breve vídeo, eu falo que Abacuque nos lembra que mesmo quando enfrentamos desafios, questionamentos e lutas espirituais, a fé perseverante e a confiança na soberania de Deus nos conduzem à esperança e à alegria. A mensagem de Abacuque transcende o tempo e continua a nos inspirar a viver pela fé, confiando que Deus cumpre suas promessas, mesmo que os caminhos de Deus sejam misteriosos. Que a jornada de Abacuque nos encoraje a perseverar em nossa fé e celebrar a vinda do Senhor como nosso Salvador e justo juiz.